Olá, pessoal. Começa aqui o programa Biografias. Aqui é inspiração, aqui é motivação, aqui é transpiração, porque sucesso depende de transpiração, muita transpiração. E você sabe que, principalmente com todas essas histórias, o que a gente quer é compartilhar o legado, para que essas pessoas, né, que têm trajetórias que a gente computa de sucesso, possam também transmitir para vocês, né, os caminhos que eles enfrentaram, as dificuldades, também como venceram essas adversidades, e principalmente, né, aquela perseverança, né, aquela luta, aquele comprometimento, aquele conhecimento constante que essas pessoas também estão sempre em busca. E hoje não é diferente. Hoje você sabe bem, né, que o agronegócio é um orgulho do Brasil. Mas vamos, então, conhecer um pouco, né, de quem ajudou e ajuda a alcançar essas conquistas do agro. Por isso, eu estou muito feliz que o José Roberto Ricken, que é presidente do sistema OCEPAR, que engloba a FECOPAR, OCEPAR e a SESCOP Paraná, aceitou esse convite. Aliás, tem um carinho grande pelo Ricken, porque quando eu escrevi a biografia do Dr. Haroldo Galassini, presidente, né, da Coamo, ele foi, né, me ajudou bastante, fez depoimentos maravilhosos, além, né, do que, sem dúvida alguma, é um dos grandes líderes do setor no Brasil. Tudo bem contigo, Ricken? Como é que estão as coisas? Bem, Elias, uma alegria falar com você também. Parabéns aí pelo belo trabalho que você tem feito aí em prol do nosso agronegócio em todo o Brasil. Aí. Parabéns também. Muito obrigado. Você sabe que eu sou meio paranaense já, né? Porque estou no terceiro livro do seu Mário já, né? Do seu Mário Gazin, né? Estou fazendo agora sobre a cultura da Gazin, fiz a biografia e um sobre sucessão. Do senhor Joaquim Martins, do Grupo Planalto, que é um grande pecuarista também, né? Tem plantação de soja e tudo. E o doutor Haroldo, né? Logo vamos ter a segunda edição do livro também. Então, eu adoro o Paraná, é um estado que realmente eu bato palmas e digo para vocês, é um estado de pessoas com conhecimento, uma capacidade técnica enorme e muita humildade, viu, Ricken? Parabéns aí para todo o povo paranaense. Eu sou paranaense de Manoel Ribas, bem no centro do Paraná. Mas o Paraná tem uma característica, tem um ditado que fala que todo mundo tem um parente no Paraná, né? Então veio gente do mundo todo, do Brasil todo. É um estado relativamente novo, né? De colonização. Tem uma parte mais histórica, evidentemente, do Paraná, mais aqui ao sul, litoral. Mas lá na região produtora, nós estamos na segunda geração. Então, é um estado com uma determinação, as pessoas assim muito determinadas. Temos bons exemplos por aí. Sem dúvida, Ricken. Soube se reinventar também depois do fim do ciclo do café, né? Enfim, é um estado fantástico isso, né? Principalmente a região mais ao norte, né? Do paralelo 24 para cima, nós tivemos vários ciclos, né? Então, o primeiro que desbravou foi o café, e ali, por exemplo, as cooperativas, nós tínhamos mais de 30 cooperativas só de café. E quando, lá em 75, naquela geada, o café praticamente foi erradicado, né, com aquela geada. E coincidiu já com o ciclo da soja começando. Então, muita gente já não foi mais para o café, até em função da questão climática. Então, já entrou soja, entrou algodão também. Algodão, nós fomos o maior produtor de algodão do Brasil, né? Trigo também, né? E hoje nós não temos um pé de algodão plantado. Se tiver, tem muito pouco, né? A questão da cana também, a cana, ela tem uma limitação com o clima, né? E nós tivemos uma participação grande. As cooperativas chegaram a produzir 25% do álcool aqui no Paraná. Hoje ainda chega a 1,5% que nós ainda temos, né? E hoje a vocação nossa é transformar grãos em proteína animal. Acho que esse é a grande linha de trabalho que nós temos aí, principalmente o oeste, o sudoeste, noroeste. Isso é bem característico. Eu estava falando do senhor Joaquim Martins, ele também faz a plantação, né, da soja. Aliás, alguns chamam do soja, né?
aí uns chamam da soja, mas essa plantação dele justamente é para fazer, né, a própria ração para os animais. É interessante isso. Você sabe, Rick, que eu sou descendente de árabes, né? E o Paraná também, né, sustentou os grandes mascates, né? Em especial da comunidade, porque meu avô era um daqueles que comprava mercadoria em São Paulo e ia vender para os cafeicultores aí no Paraná. Exatamente. E tem uma colônia grande árabe no Paraná, né? E o que eles têm de melhor mesmo é a comida, viu? É maravilhosa. Eu sou apaixonado por comida árabe. Muito boa, Essa né? realmente Muito saudável, né? Muito... muito boa. Assim. isso Bom, você aí. já deu uma pista aí de onde você nasceu, então conta um pouquinho dessa biografia, como é que era a cor local, família, papai fazia o quê? Conta um pouquinho para a gente. O meu pai e minha mãe vieram do sul de Santa Catarina, aí debaixo da serra, né? Ali tinha... Eles vieram da... O meu bisavô já nasceu no Brasil, ali em Santa Catarina. Então, a família toda é de Santa Catarina. Depois da guerra, eles vieram para o Paraná, lá em 50, por aí. Então, logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá em Santa Catarina eles produziam suínos, inclusive exportavam, né? Lá pelo Porto de Tubarão, e isso desapareceu praticamente, né? Em função disso, então eles vieram para o Paraná desbravar. O meu pai chegou em Manoel Ribas em 51, não tinha nada, né? Tinha de Ponta Grossa a Manoel Ribas, eles levaram 5 dias para chegar, né? Para fazer uns 200 quilômetros, e foram lá para o sertão. E eu nasci lá em Manoel Ribas em 55 e não tinha nada, né? A cidade não existia, né? Já era município porque eles fizeram aquela divisão, o Paraná criou aqueles municípios, e eu nasci ali, nasci no meio rural, né? Porque a cidade nem existia. E não tinha o que fazer, assim, eu sempre tive muita facilidade. Eu queria estudar, esse era o meu. Eu falava, eu quero estudar, né? E não tinha nada ali. Eu fui parar no interior de São Paulo, Marília, num educandário lá em Marília, né? E eu fiz até a 4ª série, era o que tinha, era um professor para 4 séries lá na escola rural, né? E dali a gente, um grupo de meninos, fomos para lá, né? Assim, para estudar. Eu gostava muito de estudar e eu aproveitei essa oportunidade. Então, fiquei até o 2º ano do colégio em Marília, e daí fui para um colégio agrícola em Guarapava. Então, eu saí com 12 anos de casa. A minha convivência ali em Manoel Ribas foi muito pequena, né? Basicamente, a época de criança. Depois eu só voltava nas férias. Daí eu fui para um colégio agrícola em Guarapava. E foi onde eu tive o primeiro contato com cooperativas. Então, já existia a cooperativa agrária em Guarapava, com a MIG, e o colégio dava uma ênfase a isso, tá? Eu lembro que tinha um programa no segundo ano do colégio de cooperativismo, e por coincidência era patrocinado pela Carpa, na época, que depois virou a Emater, né? Hoje é o Instituto de Desenvolvimento do Paraná, a OCEPAR, a SOCEP e uma fundação Friedrich Naumann, né? E também o governo federal, através do INCRA, e a Secretaria da Agricultura. Era um trabalho de divulgação do cooperativismo. E eu lembro que o professor que recebeu aquele material nunca tinha visto nada disso, né? Ele falou, ó, já que é cooperativa, então nós vamos praticar, né? Vamos praticar, vamos estudar, porque esse é o futuro. E eu me interessei naquilo, né? E nós criamos uma cooperativa escola lá no colégio e passamos a praticar realmente a questão do cooperativo. E isso, eu terminei ali o colégio e vim fazer a universidade aqui em Curitiba. E peguei todas as matérias relacionadas à cooperativa que tinha, organização rural, cooperativismo. Ali eu me interessei por eu não sabia, mas
construí ali a base para a minha profissão, né? Daí eu terminei e fui trabalhar numa cooperativa lá em Palotina. Na época era Coopervale, hoje é a Cevale, né? Então, eu trabalhei um pouco ali, daí eu tinha passado num concurso na Emater, na época, na Carpa, né? E daí eles me chamaram, eu saí da cooperativa e fui para esse concurso, e fui para o sudoeste do Paraná, lá em Capanema, e relacionado à cooperativa de volta, né? Então, eu tive várias experiências. Depois, eu tive uma oportunidade de ir para a OCB, lá em Brasília, isso lá em 81, e fiquei na OCB 7 anos. Montamos um banco de dados do cooperativismo brasileiro. Basicamente, o que eu fiz, eu era responsável pela área econômica, e o presidente que sucedeu o Dr. Pereira, lá de Minas, foi o Roberto Rodrigues. Então, eu trabalhei com ele na OCB 5 anos. Depois, por razões familiares, eu voltei para o Paraná e vim trabalhar na OCEPAR, isso em 91. Né? Aí, em 88 eu vim para o Paraná. Aí nós começamos, em 91, o programa de autogestão do cooperativismo do Paraná, que deu origem ao SESCOP hoje, por exemplo, a organização, e eu fui daí com mais intensidade estudar e me aperfeiçoar em cooperativismo. Então, isso até 96, daí eu assumi a superintendência da OCEPAR. Daí, em 2002, 2003, o ministro era o Roberto Rodrigues, né? E daí eu fiquei 2 anos lá na assessoria dele no Ministério. Foi uma experiência extraordinária, né? Numa assessoria especial, e depois eu assumi a área do cooperativismo, né? Para variar, né? Lá no Ministério. Daí nós trabalhamos o Brasil todo também, naqueles programas ali de incentivo ao cooperativismo. E voltei na sequência para cá e estou há 6 para 7 anos na presidência da OCEPAR. Então, a minha não tem muita novidade não, Elias, é cooperativa de ponta a ponta. Daí eu fiz um mestrado, né, lá na IBAP, no Rio, na Fundação Getúlio Vargas, e a minha dissertação foi o desafio da intercooperação, modelo do Paraná. Tá? Então, isso tem na internet essa dissertação, e o meu sonho ainda é fazer um doutorado em cooperativismo. Não sei se vai dar tempo, mas... Não, com certeza, já tem à disposição. Alguma coisa a gente deve fazer pela frente. Então, olha, como que eu vejo o que é cooperativa? Eu dediquei praticamente toda a minha formação e também a minha vida profissional nisso. Eu penso assim, cooperativa é uma forma de organização econômica das pessoas. Tá? Para quê? Para que ele tenha mais renda. E tendo mais renda, ele vai conquistar uma condição social melhor. E não precisa depender de ninguém. Se ele for profissional e ele tiver renda, ele cria essa autonomia. E o cooperativismo é feito de pessoas autônomas. Tá? Gente que acredita que dá para melhorar. Obviamente que a gente tem que ter apoio para isso. Naturalmente, isso não acontece. Espontaneamente, isso não acontece. Então, você tem que ter os instrumentos, mas esses instrumentos você tem que conquistar também. Não adianta pensar que alguém vai resolver teu problema. Então, a grande lição para mim é isso. Não espere, não. Vá em frente, provoque. Pode ser que alguém vai te ajudar, mas você vai ter que rebolar para isso, senão não vai acontecer nada, né? Eu acho que isso dá uma característica interessante no Paraná. Eu acho que eu posso te garantir. Onde tem uma cooperativa bem organizada no interior, você conheceu várias, mas pode citar o caso da Coamo, que você teve
um grande professor de cooperativismo, você teve a alegria de escrever a biografia dele, isso está enraizado, sabe? Esse desenvolvimento. Posso garantir que onde tem isso, tem um IDH melhor. Tá? As pessoas, as cidades se desenvolvem mais. Em várias cidades, nós estamos buscando gente a 60, 70 quilômetros para trabalhar nas agroindústrias, né? Então, ó, atividade rural, ela não dá uma margem líquida grande, ela é pequena. Se você trabalhar só com grãos, a tua margem líquida não ultrapassa 2% que fica para a empresa que faz isso. Isso nós temos uma série histórica aqui de 3 décadas que prova isso. E ainda tem o fator climático, né, e o fator de mercado, que essa média para manter em 2 é difícil. E se você agroindustrializar, você pode dobrar essa média, tá, de rentabilidade. Então, eu diria assim, hoje as cooperativas do Paraná recebem o equivalente a 63%, 64% da safra. Pelo planejamento, nós vamos receber 2/3% da safra, vem para nós. 2/3 da safra vem para os armazéns. Metade falta agregar valor. Ali está o nosso potencial. Tá? Então, você agregar valor, você aumenta a rentabilidade lá na base. E isso é que gera desenvolvimento. Não tem segredo. Se não sobrar esses 2% a mais lá na base, a renda não fica lá. E você não tem aquela energia para reinvestir. Tá? Esse agregar valor, Rick, é como a Coamo fez com as indústrias, criar uma indústria de ração, enfim, explica um pouquinho como é que se agrega valor nesse setor. Quando você produz grãos, você vende esse grão. Ó, soja você não come, né? Você nunca vi ninguém comer soja, raramente, né? Milho, você também não come milho, exceto fazer uma pamonha, mas você não vive de comer milho, né? Você come os produtos que são produzidos com esses insumos. Então, ó, agregar valor à soja e ao milho é transformar esses grãos em proteína animal, em carnes. Tá? E daí também não adianta você vender o suíno vivo. Não, você tem que transformá-lo em outro produto mais nobre. E toda transformação, você vai agregando um valor. Se você vender o filezinho lá, é óbvio que proporcionalmente ele tem um valor muito maior do que um frango inteiro, né? Então, essa agregação de valor é adicionar esse valor que tem no mercado de um produto mais elaborado. Tá? Eu não sei se eu consegui explicar, mas é isso. Sem dúvida alguma. Outra coisa, o produto agropecuário, ele está muito... Ele tem a oferta e a demanda tem um peso muito grande sobre esses produtos. Então, traduzindo, se você ofertar mais produtos do que a demanda, o preço cai. Se sobrar produto no mercado, isso é perecível, então você tem que dar um jeito de passar isso para frente. O contrário, se faltar produto, dá um desespero no pessoal e eles estão dispostos a pagar mais. Tá? Então, essas leis do mercado que o pessoal fala, né, eles são muito sensíveis na agropecuária. Por isso que nós temos que exportar. Tá? Porque o mundo é carente de comida. Tem 1 bilhão de pessoas que se alimentam mal ainda. Então, o que você tem que aproveitar? Você abastece a nível local e vende para o mercado internacional. E cada vez mais o Brasil vai se destacando nisso. Pô, você lembra
na década de 80, a gente não exportava, pelo contrário, a gente importava produto. Ó, nós importamos milho, cevada, trigo, tá? Você importava trigo ou farinha, vinha tudo para cá. Hoje ainda de trigo ainda importa um pouco, né? Até porque as indústrias estão aqui, boa parte são de fora, acabam importando. Mas nós hoje somos exportadores líquidos de comida para o mundo. E essa é a nossa grande missão. Eu acho isso. Na grande missão, nós vamos ser reconhecidos, não é produzir comida, nós vamos ser responsáveis por isso. E hoje as cooperativas do Paraná já exportam para mais de 120 países. Olha, deu para vocês entenderem o que é que eu estou tentando transmitir em relação ao Paraná, né? Com essa fala do Rick, né? Explicando essa aula que ele nos deu aqui. Realmente o trabalho é muito sério, é muito forte, né? A inovação, a tecnologia que é investida, né? Sempre, né, Rick? É importante você trazer isso também, sempre assim, aumentando a produção e preservando cada vez mais o solo, né? Essa é a busca, né? Sim. E a gente se orgulha disso. Ó, não tem nenhuma categoria no Brasil que pelo menos deixa 20% da sua capacidade de produção para preservar o ambiente. Em algumas regiões, isso chega a 80%. Né? Por exemplo, a região amazônica é obrigado a preservar 80%, ou melhor, ela só pode produzir em 20% da área e ainda com grandes restrições, tá? Então, 67% do país vai permanecer como mata. O pessoal que fala que nós estamos destruindo a natureza, ninguém preserva isso, se considerar assim, o geral. Óbvio que a gente tem que cuidar para que não haja os crimes ambientais. Se prevalecer a verdade e a gente eliminar os crimes ambientais, nós vamos ser um exemplo de preservação internacional. Tá? É que a gente não sabe demonstrar isso, né? E a gente não tem esses dados assim mas é só tirar uma foto aérea, né, do Brasil, que nós vamos ver isso. Então eu sou muito assim, tenho muita esperança de que nós vamos ser um exemplo também de preservação, além de ser um exemplo de produção, porque todos os grãos que nós produzimos, nós não ocupamos 8% do território brasileiro. Além dessa busca, né, por se produzir mais no mesmo espaço, né, Rick? Que isso também é fantástico, né? Você produz na mesma área 2, 3 safras por ano, né? Isso ninguém tem essa característica, nós temos. Sem dúvida alguma. É muito lindo. Olha, parabéns realmente ao trabalho de vocês. Agora, Rick, eu falei do sistema Alcepar, né? Então, explica para a gente o que é que engloba o sistema Alcepar. Hoje nós somos 220 cooperativas, tá? De 7 ramos de atividades. Então, nós somos mais conhecidos pelo agro. Tá? Não, o pessoal acha que a cooperativa só tem na agropecuária. Né? Onde nós, economicamente, nós somos mais fortes. Né? Então, 84% do que a gente tem de cooperativismo está na agropecuária. Mas hoje, o maior número de pessoas não está ligado às cooperativas agropecuárias. Nós temos no Paraná uns 200 mil agricultores. Mas no crédito, tem 2 milhões de paranaenses que estão associados a uma cooperativa de crédito, que é outro universo. Tá? O crédito era muito concentrado em alguns bancos, e o cooperativismo de crédito deu uma democratizada nisso. Né? Então, o crédito faz parte do nosso sistema. A saúde, o sistema Unimed, por exemplo, que talvez as pessoas conheçam melhor, é um sistema de cooperativas de médicos poderoso no Brasil, né? E hoje ele já representa mais de 1/3 de todo o atendimento médico vem do sistema Unimed. E as Unimeds, aqui no Paraná, são 36 cooperativas médicas,
E nós temos aí um belo trabalho sendo feito. Outra área que está crescendo é o transporte, as cooperativas de transporte, que são os caminhoneiros autônomos. Nós já temos 35 cooperativas organizadas. E daí a gente organiza ela ao lado da cooperativa de produção, assim como o crédito. Então, uma vai alimentando a outra e o cooperativismo cresce. Daí tem infraestrutura, que lá nos anos 70 foi o que levou a eletrificação rural lá para o interior, né? E hoje elas estão mais voltadas à geração de energia alternativas também. Olha, um belo exemplo de cooperativas. Daí tem cooperativa de trabalho, né? Que na pandemia muita gente especializada acabou perdendo emprego e hoje nós temos aí várias cooperativas bem estruturadas na área do trabalho. A Unicampo, por exemplo, é uma cooperativa da qual eu estou associado, é uma cooperativa na área de assistência técnica que está no Brasil todo, aí, muito bem estruturada. E daí o consumo aqui no Paraná ainda é em menor número, só 6 cooperativas na área do consumo. Por exemplo, São Paulo, a COP, né? A COP todo mundo sabe, são cooperativas grandes, né, nos meios urbanos, que tem supermercados e organizar o consumo. Bom, enfim, tem essas 220 cooperativas, elas associam aí uns 2.700.000 paranaenses. Aí. Em relação aos números também, Henrique, hoje, quais são esses números que o agro traz para o país em relação à produção, a movimento, à exportação? Hoje o agro nas cooperativas representa, a nível de Brasil, mais da metade do que se produz já. Tá? Ela é responsável, em resumo, assim, metade do que se produz no Brasil já vem através das cooperativas. Aqui no Paraná, isso é mais. Hoje, 64% do que se produz no Paraná passa pelas cooperativas. Então, se nós formos mal, vai mal muita gente junto, né? Então, a responsabilidade é grande, muito grande. E a vantagem é que isso gera esse excedente, uns 8 bilhões, que fica lá na ponta. Se não fosse as cooperativas, isso não ficaria aqui. Isso iria remunerar os investidores das empresas, né? Por exemplo, a multinacional, ela tem os investidores, ela tem que remunerar. É natural isso não é errado, isso é certo, né? Mas aqui fica na base e isso normalmente é reinvestido. Então, para nós, não faz sentido falar em rural e urbano no interior do Paraná. O que é rural? Lá em Campo Mourão, você conheceu bem Campo Mourão. O que é rural lá e o que é urbano? Boa parte dos produtores moram na cidade e boa parte das pessoas que trabalham na cidade moram no campo. Então, isso mistura e isso dá viabilidade. Né? Quase como se fosse Campo Mourão e a grande Campo Mourão, né? Fica muito próximo. Exatamente. Assim, Cafelândia, assim, Palotina, Cascavel, essas cidades médias do interior do Paraná, se a agropecuária vai bem, a cidade vai bem. Então, porque o recurso não é gasto no campo, ela é investido normalmente na cidade e ele retorna para... Mas a gente tem, assim, uma missão importante, Elias, que é o seguinte, principalmente pequeno produtor. Tá? Lá, vou usar um exemplo, mas isso pode ser em várias regiões. Lá em Cafelândia, um produtor que tem 10 alqueires de terra, que é um minifúndio. Se ele fosse viver só de grãos, ele não conseguiria sobreviver. O que a cooperativa fez? Ela transformando grãos em carne, quem que vai produzir essa carne? É esse produtor. Então, ele, em algum momento, ele teve a oportunidade de ter um aviário, de ter uma criação de suínos ou de leite, tá? Então, além do grão que é transformado em ração, ele tem carnes.
isso vai para a indústria, é transformado e gera esse desenvolvimento regional. Então, hoje, um produtor desse tem peixe, tem suínos, tem aves, tem leite e tem grãos. Tá? Isso multiplica e ele sobrevive, ou melhor, ele vive bem nessa situação. Se fosse só grãos, ele estaria na cidade há muito tempo. Então, é um fator de geração de renda. Muito. É importante também, né, Rick, explicar para quem não conhece muito, né, o sistema do cooperativismo, né, que esse produtor que você diz, ele é o dono da cooperativa, né? A cooperativa não tem um dono. Né? Gostaria que você explicasse um pouquinho dessa formatação. Ele, pessoa física, ele se associa na cooperativa, ele integraliza lá o capital, no início é um capital pequeno, e ele se transforma em um dos donos da cooperativa. A cooperativa não tem outro dono, não tem um sócio majoritário. Nós não temos ações, nós temos só as cotas, né? Você compra a cota e que lhe dá direito a participar, votar, eleger o presidente, né? E isso tem a Lei 5764 que regula esse funcionamento da cooperativa. Obviamente que, com o tempo, as equipes técnicas das cooperativas têm que ser as melhores, porque envolve muita gente, um volume grande de produção. Então, hoje, a tendência é a profissionalização. Eu vou citar o caso da Coamo, você conheceu bem. Lá, o seu Haroldo Galassini, hoje é o presidente do conselho dos cooperados e tem um presidente executivo, que é o seu Ayrton, que toca os negócios junto com uma equipe grande para dar conta dessa missão. E essa é a tendência. Quando você profissionaliza, obviamente que você vai precisar de gente capaz para fazer mercado, fazer agroindústria e etc. Né? Então, olha, é uma forma inteligente de organização. Porque se fosse uma pessoa que fosse lá investir, todos iriam trabalhar para ele. Assim, todos trabalham para si, via uma organização econômica. E a cooperativa não tem nada social, ela tem que ser viável economicamente para gerar um benefício. Esse benefício é que gera o desenvolvimento social. Então, ela também reparte dividendos, né? Perdão, Riquinho, ela também reparte dividendos, né? Sim, daí no final do ano fecha o balanço, vê o resultado, parte desse resultado, por exemplo, esse ano nós tivemos 8,4 bilhões de resultado líquido nas cooperativas. Tá? Esses 8,4 bilhões, eles vão para a Assembleia e eles decidem, uma parte disso vai para investimentos, né? Eu diria metade vai para investimentos em novas agroindústrias e a outra metade ele recebe como dividendo, né? Como uma sobra, hoje em várias regiões, o dia do dia da distribuição do resultado, a cidade movimenta toda, né? Isso é assim algo impressionante, muito. Aqui no Paraná, no dia da Assembleia, vou citar Coamo novamente, que você conheceu bem ali. O dia da Assembleia da Coamo, lá eles eles dividem em dois. No final do ano, antes do Natal, tem uma antecipação e depois, lá em fevereiro e março, é complementado. Tá? Então, isso movimenta toda a região e o recurso fica ali, né? Fica girando e vai gerando riqueza e as pessoas vão melhorando de vida e vai. E elas criam essa independência e é uma lógica do bem, sabe? Você tem um melhor resultado, você reinveste e aquilo vai para frente, né? Tem mais saúde, tem mais segurança e é isso, a gente acredita nisso. Inovação, tecnologia, tem tudo, né? Esse guarda-chuva da cooperativa, ele é fantástico, porque realmente ele provém, né, muitas técnicas importantes, muitas vezes para pequenos agricultores que não teriam condições isoladamente de buscar isso. O Rick, assim, claro que dentro
dessa produção toda, a gente precisa transportar isso. Rodovias, ferrovias, se possível, né? A gente sabe que o Juscelino lá atrás, né, optou por rodovia e não por ferrovia, enfim, e aí a gente vai pagando esse preço no meio do caminho, também na parte dos portos. Como é que o Brasil está nessa estrutura para suportar, para dar suporte para o agro? Eu penso que esse é o nosso problema. Esse é o nosso principal problema. Não é mais concebível você movimentar uma safra de 260 milhões de toneladas só com a rodovia, só com o caminhão. Tá? Então, olha, aqui a nossa perspectiva é nós termos de volta a ferrovia, porque o Paraná foi colonizado com a ferrovia, onde tinha ferrovia, depois, obviamente, lá nos anos 60, daí foram as estradas, né? Mas nós temos que investir em ferrovias, porque hoje você não pode esperar que o governo vai te propiciar uma rodovia, ferrovia, com recursos públicos. Não é mais a lógica, não é essa. Então, esses investimentos têm que ser de iniciativa privada para ferrovia, para rodovia. A cabotagem é aquele transporte pela via marítima pela costa brasileira. Poxa vida, não era mais fácil ir pelo litoral, porque mais de 70% da população brasileira ainda está no litoral. Por que você tem que fazer uma estrada e ficar uma semana levando um caminhão daqui a Belém? Quando você descesse em Paranaguá, tivesse linhas regulares pela costa, em 3, 4, 5 dias estaria lá, com um custo enormemente menor, né? Então, essa proposta da rodovia do mar, né, que é uma simbologia, é voltar navios na costa brasileira. Aquilo que foi proibido lá de ter navios de bandeira estrangeira não pode operar na costa brasileira para fazer transporte interno, pensando que isso iria aumentar a nossa competitividade das empresas que estão aqui. É o contrário. Você não tem alternativa. Então, agora, com a nova legislação, nós acreditamos que isso deva melhorar. Então, ferrovia, hidrovia. Quantas hidrovias nós não poderíamos ter? Não tinha lógica nenhuma você fazer uma transamazônica, né? Com rodovia, quando você tem uma transamazônica pelo rio Amazonas e os seus afluentes. Isso tem que fazer parte da nossa estratégia de desenvolvimento. Isso é fundamental. E você, né, a OCEPAR, né, e outros grandes líderes aí para continuarem nessa luta. Aliás, você sabe que quem gostou muito dessa iniciativa do presidente Juscelino Kubitschek de fazer rodovia foi um dos meus biografados, né, o Júlio Simões, né, que montou a maior empresa de logística rodoviária do Brasil. Então, esse apostou no segmento. E ele apostou numa época que era, e ainda é importante a rodovia. Nós não podemos desconsiderar a rodovia, porque nós não vamos ter trem em todas as cidades. O que tem que fazer é essa conjugação da rodovia lá na ponta e os grandes volumes de trem até o porto e do porto até o mundo transportado desse formato. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Tanto essa economia também, né? Por onde essas embarcações, essas ferrovias aí são construídas, com certeza, né, o Brasil indo mais para a ponta ainda, e produzindo mais e gerando mais riqueza, com certeza. Agora, Rick, então, assim, preocupados, né? Primeiro, sensibilizados, né, com essa situação da Rússia com a Ucrânia e tudo mais, né? E muito ouvimos falar também, né, dos prejuízos do setor do agronegócio. Eu gostaria que você também nos ajudasse explicando um pouco em relação ao que vem acontecendo. Hoje, os principais fornecedores de insumos, principalmente fertilizantes, 30% dos fertilizantes comercializados no mundo,
eles saem da Rússia ou Bielorrússia. Eles têm uma mina de fertilizante em céu aberto. Tá? E não, pelos preços praticados, normalmente, era muito melhor você importar do que explorar internamente com a logística que isso demanda e o custo e o investimento. Então, era muito mais lógico você importar os fertilizantes, transformar em comida e distribuir para o mundo. Isso era a lógica. Com o conflito, por exemplo, 44% do potássio, que é um dos 3 macroelementos fundamentais para a formação de fertilizantes, vem da Rússia ou Bielorrússia. Tá? Então, agora, com esse conflito, que, na verdade, o conflito com a Ucrânia é uma questão regional deles lá. Isso não é de hoje. Historicamente, essa dominação e esse esforço de independência é um vai e vem na história do mundo, né? E ali não é só com a Ucrânia, os outros países ali. Então, vai e volta essa situação. Isso influencia, afeta terrivelmente o transporte, principalmente no Mar Negro. Tá? Então, hoje, é muito arriscado você transportar nessa região, porque está em conflito, está em guerra, isso é uma realidade. Então, o que aumenta? Aumenta o preço da segurança, do seguro, tá? Aumenta, diminui o abastecimento de gás, que também é uma região produtora de gás. Olha, essas restrições econômicas provavelmente vai encarecer terrivelmente o aquecimento nesse inverno na Europa, né? Então, basta o russo lá fechar a torneira do gás e daí como que faz com a Europa? Então, é uma questão de segurança internacional. Óbvio que isso é um crime hediondo para o mundo, não se discute isso, chega a ser irracional. Um país poderoso invadir um outro e massacrar. Isso não tem lógica mais para a humanidade. Nós hoje estamos num nível de desenvolvimento humano que não precisaria ter isso. Nada que uma boa xícara de café não encontre um caminho, né? Tomara, e o mais rápido possível. Então, olha, qualquer conflito, quer seja na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia, no Iêmen, onde for, ele afeta o mundo todo. Coloca em risco a segurança alimentar do mundo todo, quer no transporte de fertilizante ou de comida também. Hoje, a própria Rússia e a Ucrânia são os grandes fornecedores de trigo, por exemplo, para a Ásia e para a Europa. Então, olha, essa irracionalidade, tomara que ela seja por um período curto de tempo. Caso contrário, nós vamos ter consequências, além do perigo desse conflito se estender para outras regiões, né? Que isso não está descartado também. Então, e quando você tem uma guerra, as pessoas ficam preocupadas. E essa guerra veio depois de uma pandemia. Tá? Então, olha, não tem lógica. Não sei como que isso pode acontecer, como a humanidade ainda se presta para esse desfavor aí em relação à população. Não tem lógica. Não tem argumento que possa defender uma situação dessa ainda a nível internacional. Não tenha dúvida. Eu biografei, né, grandes empreendedores, né, muitos deles contando as suas histórias de guerra, né? Hoje, infelizmente, né, nossos olhos estão, né, presenciando isso, vendo imagens fortíssimas, chocantes, enfim, né? Então, o lado humano realmente está em primeiro lugar. A gente não tem como né, negar isso, né? Quer essa solução em especial por isso. Voltando um pouco só para a gente encerrar, Rick, hoje, em relação, né, a esse bloqueio dos insumos, né, ou possível bloqueio, acho que até o Brasil
o presidente Putin até deixou o Brasil fora de um possível embargo, alguma coisa assim, mas hoje qual seria o plano B, né, para tentar repor esse fornecimento de insumos no agro brasileiro? Nós temos, principalmente o fertilizante, a logística do fertilizante ela se dá com 6 meses de antecedência ao uso. Então, tem uma parte que já para a safra agora, a segunda safra de milho, já tem um abastecimento, a de trigo, que vai iniciar agora em abril, tem um abastecimento, e uma parte, 1/3 da safra de verão. Então, nós temos que otimizar essa utilização. Segundo, temos que buscar novos fornecedores. Por exemplo, o Canadá, ele é o maior produtor de potássio. Obviamente que o custo de trazer do Canadá, o preço deles é um preço maior do que lá na Rússia, tá? Então, tem que substituir. Isso o governo brasileiro está buscando, né? Já a ministra esteve lá, e tem outros países também, aqui da África, que tem possibilidade vamos mudar de fornecedor. Lógico, isso tem consequência. E outra estratégia, nós temos minas internas que não compensava explorar. Agora, pelos custos, provavelmente nós vamos ter que explorar o que nós temos. E nós temos jazida, por exemplo, de potássio, que a gente depende de 94%, nós temos no Brasil. Mas daí tem que ver logística, de uma hora para outra você não vai fazer isso. Tem legislação, tem insumos disso que estão dentro de reservas indígenas, né? Ou próxima, e a legislação proibia. Não, nós vamos ter que rever isso. Isso é uma questão de segurança. Tá? Hoje, nós usamos 8% da área para produzir grãos no Brasil. E nós temos 13% do país que são reservas. Obviamente que dentro das reservas indígenas pode ter insumos importantes que possam trazer benefícios também para a população indígena. E hoje parece que a indígena não pode se desenvolver. Eu acho que deveria dar esse direito a eles. O indígena americano não tem poço de petróleo, tem tudo. No Peru, hoje a população do Peru não tem mais os indígenas e os invasores, né? Hoje isso é uma mistura natural. Então aqui nós temos uma visão muito paternalista ainda. E parece que nós vamos protegê-los. Não, vamos dar oportunidade para que eles se desenvolvam. Eles são inteligentes igual todos nós, né? Eu vejo assim, então tem que desmistificar algumas questões, eu acho que é fundamental, principalmente nesse momento aí que é necessário. Perfeito, você trouxe bem a palavra do paternalismo, né, do Brasil, realmente isso a gente precisa, né? Nós já estamos num processo, né, de transformação, de profissionalismo maravilhoso, né, sem dúvida, mas isso ainda pesa muito em momentos decisivos, então foi importante que você trouxe isso para quem nos acompanha aqui. José Roberto Riquim, olha, obrigado pela aula, viu, que você deu aqui para a gente, né, conhecendo também um pouquinho da tua biografia. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanha aqui no programa Biografias. Eu penso assim, a gente tem que buscar o nosso desenvolvimento. E isso só depende de nós. Tecnologia, nós temos. Condições de produção, nós temos. O que falta? Acho que falta pesquisa. Tá? Nós não precisamos importar toda a tecnologia. Então, incentivar, reincentivar, redesenhar um Embrapa, por exemplo, em alto estilo. Tá? E ela fez muito já pelo país. Agora, se nós deixarmos ela morrer, nós não vamos ter isso. Então, pesquisa. E a segunda questão, educação. Eu diria, se nós tivermos um tripé de condições boas de produção que nós temos, ambiente, clima, solo, e se tiver uma pesquisa e as pessoas mais educadas, eu acho que nós vamos ser uma potência internacional
de um fator que é essencial para qualquer ser humano, que é comida, alimentação saudável e no momento certo e na quantidade necessária. Esse é o olhar do amanhã, sem dúvida alguma, esse é o olhar do amanhã. José Roberto Ricken, olha, muito obrigado por participar conosco aqui, agradecendo também ao querido amigo Samuel, né, responsável pela comunicação do Sistema OCEPAR, que arrumou um espaço aí nessa agenda tão intensa do José Roberto Ricken, presidente do Sistema OCEPAR, que engloba a FECOPAR, a OCEPAR e a SESCOP do Paraná. Ricken, muito obrigado, fica com Deus aí e força aí nesse trabalho brilhante de vocês. Obrigado, viu? Obrigado a você, Elias. Muito obrigado. Está aí, portanto, então, o José Roberto Ricken, presidente do Sistema OCEPAR, dando uma aula de agronegócio aqui para nós no programa Biografias. Obrigado pela sua participação. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe os programas e até o próximo Biografias. Tchau, pessoal. Obrigado.